Gostaria de ler com vocês lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36. Amém? Vamos lá. Mateus 26, versículo 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além a orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-se de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Então chegou junto dos discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora do Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Até aqui, igreja. Esse texto é um texto que a gente tem que entender que ele é um momento antes de Jesus ser preso e passar pelo julgamento e depois ir para o caminho do Calvário, o caminho da cruz. E esse trecho aqui, e ele diz em todos os evangelhos desse trecho, de Jesus no Getsêmani, nesse lugar, foi aonde aconteceu a grande vitória de Cristo. Porque eu sei que a cruz, que Cristo venceu na cruz, mas a nossa vitória, a nossa conquista, se você quer vencer no 2022, se você quer vencer, não é no público, quando todo mundo está nos observando, é no secreto que você vai conseguir essa vitória. Quando eu jogava futebol, há muitos tempos atrás, eu tinha um treinador que a gente ia treinar lá no Guarani, e ele falava assim, era segunda-feira, era treino de terça-feira, ele falava: vocês têm que treinar porque vocês vão ganhar o jogo, vocês têm que treinar, vocês vão ganhar. E aí tinha os adolescentes meio revoltados no meio do time, todo lugar tem um adolescente meio bravo, e o adolescente meio bravo ali falava assim: treinador, o jogo é só lá no sábado, o que você está falando da vitória na terça? Mas você vê que mente fraca do menino lá. Ele não entendia que o resultado do jogo do sábado só seria uma consequência de tudo aquilo que ele trabalhou durante a semana, tudo aquilo que ele se dedicou, tudo aquilo que ele treinou, tudo aquilo que ele se esforçou, tudo aquilo que ele fez durante a semana inteira, só seria refletido no sábado, no dia do jogo. Então não existe uma fórmula mágica de vem aqui, receba algo espetacular, uma fórmula mágica e tenha o 2022 maravilhoso e resolva todos os seus problemas. Se eu quero a minha vitória como Cristo teve a vitória na cruz, eu preciso começar a entender aonde Cristo venceu, aonde Ele lutou. E você vê que Jesus, Ele estava lutando nesse momento do Getsêmani.
E era uma pressão, era um lugar ali que ele estava sendo oprimido, espremido, de uma tal forma. Mas ele não estava sendo oprimido e exprimido pelo diabo, porque contra o diabo Jesus lutou no começo da carreira. Lembra lá no deserto? Jesus lá sai, vai lá no deserto, vem a tentação: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Contra o diabo a gente luta no início da carreira. Mas se eu quero dar esse passo, se eu quero ser promovido, se eu quero agora, sabe, cansei de viver esse normal da minha vida, eu quero dar um passo a mais, eu tenho que entender que eu não tenho mais que lutar lá no deserto. A luta de Jesus foi: a minha vontade tem que morrer, e seja feita a vontade do meu Pai. Agora a gente só sabe quem é o nosso maior inimigo no 2022. E muitas vezes a gente estava orando no culto da virada: Senhor, derrota o diabo. Mas eu tenho entendido que eu não tenho que ficar lutando. Eu preciso, a verdadeira luta é contra a minha vontade. Nós oramos o Pai Nosso e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, não é um Deus ditador, sabe, um Deus todo poderoso que vem e coloca, força uma vontade. Quando eu falo: Senhor, seja feita a tua vontade, é falar: a minha vontade eu deixo de lado e recebo a tua vontade, os teus planos que são maiores do que o meu. Coisas que o olho não viu, coisas que a mente não consegue entender, coisas que eu não consigo imaginar. É isso que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso para você em 2022. Sabia que Deus tem algo espetacular, e isso não é força de expressão. Ele fez algo maravilhoso, um ano maravilhoso para você. Um ano que você talvez não tenha imaginado o que ele está pronto para você. Mas mesmo Deus tendo preparado algo tão maravilhoso, eu posso perder isso na minha vida. Um versículo chave aqui nessa história está no 41, e eu gostaria de ler de novo, Mateus 26, no 41, se for possível transmitir também. É o versículo que abriu meu entendimento. Ele diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, o seu corpo, é fraco. O espírito de Cristo estava pronto para ir para a cruz. Mas você vê que aqui no começo do texto que eu li com vocês, no versículo ali 36, 37, 38, Jesus chega aos discípulos e fala: eu estou com medo. E é emocionante isso, porque Cristo, a gente sabe da divindade dele, mas aqui ele também estava como um homem. Então o sofrimento que você tem, os medos que você tem, ele também teve. Então ele estava ali como um homem ali, ele ficava ali angustiado. Ele chama os amigos dele, os discípulos dele, e fala: a minha alma está angustiada, a minha carne, sabe, está querendo parar. A minha vontade humana, o homem Jesus, o humano Jesus, está querendo desistir. Então eu preciso ir para o secreto orar, porque eu quero a vontade de Deus na minha vida, que é muito maior do que a minha vontade. Isso é exatamente uma lição que a gente tem que entender. O meu espírito, ele está pronto para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que no seu espírito você tem muita coisa que você quer fazer, que você programou para fazer. Mas quando chega a hora, o momento de acontecer, quando vem o momento da maior luta da sua vida, que era a maior luta ali do ministério de Jesus, quando chega aquele momento, a minha carne espana, a minha carne começa a tremer, e eu começo a ceder junto com a minha carne. E você pode ver que isso é real em qualquer área da nossa vida. Você já teve um dia de trabalho horrível? Um dia de trabalho que dá tudo errado? Um dia que acontece tudo que não devia acontecer, aconteceu. Pessoa foi mal educada com você, pessoa te machucou, falou que não devia,
Veja como você chega em sua casa. Se eu tenho uma dieta para seguir, é justo nesse dia que eu quebro. Se eu tenho uma meta de ir na academia, é bem nesse dia que eu não vou, porque o meu espírito está forte. Mas a minha carne, ela é tendenciosa a entregar. A minha carne, ela vai querer entregar. Ela é fraca. Aqui o versículo 41 ele fala: o seu espírito está pronto para receber o melhor de Deus nessa terra, mas a sua carne vai querer te puxar para desistir. Então eu preciso me fortalecer nesse ano, para mim poder receber tudo aquilo que Cristo já deu para mim nesse ano. Eu preciso fortalecer cada vez mais, cada dia, cada manhã, porque se eu depender da minha vontade, eu vou ficar por fora. E você vê que se você lê um pouco para cima, os textos falam sobre o aviso que Pedro recebeu. Jesus ele é explícito, fala assim: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ter problema, as ovelhas vão se afastar, eu vou para a cruz. Pedro ele olha Jesus e fala assim: Jesus, eu estou pronto, eu vou contigo até a morte, eu morro do seu lado, eu faço tudo porque eu estou pronto para ficar contigo. Na mente de Pedro, ele estava pronto, e realmente Pedro estava pronto, mas aonde? No Espírito, porque no Espírito ali, a gente está pronto. Aqui na igreja a gente fala: eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo da enfermidade, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar. Mas quando a gente chega lá fora, na hora do vamos ver, que vem os soldados, que a gente é confrontado com aquilo que acreditamos, a gente cede. E o mesmo Pedro que tinha total convicção que estava pronto, que ia até o fim com Cristo, é o mesmo Pedro que depois de algumas horas estava negando Jesus. Ele não mentiu quando ele falou que estava pronto, mas ele estava pronto no Espírito. Deus quer dar uma nova experiência para nós. Deus quer dar uma fortalecida em seu corpo. Ele não quer que você pare por qualquer momento. A pior coisa é a pessoa que para no meio do caminho. Você vê que a Bíblia nos ensina que o fraco, Deus ele fortalece e você vai. Mas aquele que para no meio do caminho, aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer nele. Aquele que para no meio do caminho fala que é como um cão que volta ao seu vômito. Então é arrepiante pensar no que é aquele que desiste no meio do caminho. Deus ele quer fortalecer você, que no dia bom, no dia feliz, você vai estar pronto. E no pior dia que vir nesse ano, se vir, eu também vou estar pronto, porque Cristo vai me fortalecer. É isso que eu preciso aprender nesse ano. É a chave do meu sucesso, é a chave da virada desse ano. É eu estar fortalecido na palavra que Cristo me deu. E para mim estar fortalecido, eu preciso abandonar a minha vontade, o meu sentimento e o meu achismo. Isso é difícil entender. Jesus ele diz uma frase: aquele que quiser vir após mim. A primeira coisa, a gente fala da cruz, que nós temos que carregar a cruz, mas a primeira coisa que devemos fazer quando queremos seguir Jesus, qual é? Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Aí você vai pegar a cruz de Cristo e seguir Ele. Antes da cruz tem uma luta. Negue-se a si mesmo. Sabe aquele sentimento, aquele pensamento de eu estar certo, o outro está errado? Aquilo que você acha, aquilo que eu penso, aquilo que eu fico bravo, aquilo que eu fico irritado, aquilo que eu não quero perdoar. Ele está falando: negue-se a si mesmo. Aí você vai tomar a cruz de Cristo para seguir a Ele uma nova vida. Que palavra pesada é isso, moveu comigo hoje à tarde, meditando nesse texto. Negue-se a si mesmo, porque é uma frase que nós temos: eu sou assim, importante é eu ser feliz, o importante é o meu sentimento, o importante
eu estou bem, a minha mente, eu estou em paz comigo mesmo. Sabe aquelas desculpas evangeliquez que a gente usa? Deus sabe da minha intenção. Mas a gente usa um monte de coisa, não porque a gente quer acertar, mas porque eu quero justificar o meu erro. Sabe aquele negócio, eu não falo mais, mas é porque a outra pessoa está muito errada. A outra pessoa fez muita coisa e por isso eu não falo mais, para não dar mais confusão. E eu fico dando essas desculpas. Onde a Bíblia está ensinando, se você quer viver pelo novo e vivo caminho, você precisa negar a si mesmo e pegar a cruz de Cristo e seguir a Ele. É mais simples do que nós pensamos. Muitas vezes você está pensando que precisa vir um anjo com a carruagem de fogo para vir mudar a nossa vida. E Jesus já ensinou na oração: a vontade de Deus em minha vida, é isso que precisamos, é seguir a vontade do Pai em minha vida. Esse Natal, eu e minha família fomos lá para o Paraná, lá em Curitiba. E voltando, aconteceu uma cena que eu fiquei olhando assim e falei, não dá para entender. Uma reta enorme assim, e no fim da reta, uma curva muito perigosa. Sabe aquelas retonas assim, uma curva bem fechada? E nessa reta, assim, que é uma descida, ele começa a diminuir a velocidade da pista. E tem alguns radares, que ali acho que era de uma pista que vem 100, cai um radar para 60, por causa da curva perigosa. E antes da curva, um carro no acostamento virado. E aí é difícil entender, se o carro vem rápido e se perde na curva, a gente vê uma imprudência. Mas como o carro se perdeu numa reta, numa via que é duplicada, com radar, que o cara freou no radar e se perdeu depois do radar, é porque a gente se perde nesses lugares mais fácil. Provavelmente, meu pai disse para mim, nós conversando depois, que o cara veio uma reta, diminuindo, freando, devagar, e ele cochilou. Porque quando a gente se acha que entende tudo, é a hora que a gente relaxa. Ninguém se perde e cochila na serra. Onde as pessoas cochilam no volante? Numa reta onde está tudo bem, onde é fácil dirigir. Aí nessa reta, eu acabo perdendo a concentração, vou cochilando e caio no acostamento e me perco. O cochilo na Bíblia, ele não fala aqui do cochilo dos discípulos, de um cansaço do corpo. Quando ele fala que Jesus foi lá e viu Pedro, Tiago e João dormindo as 3 vezes, ele está falando de um cochilo espiritual. É óbvio que eles dormiram fisicamente, mas isso significa, é mais profundo. Porque quando eles estavam dormindo, eles estavam sendo desleixados. Eles podiam estar cansados de um dia de trabalho, entendeu? Eles podiam estar com o corpo cansado. Mas aquele sono é o pior sono que a gente pode ter. É o sono dos desleixos das coisas de Deus. É o mesmo sono que Davi teve lá na história de Betseba, lembra? No tempo que os reis saem para a guerra, Davi ficou no palácio. Ele vai, deita e dorme durante a tarde, levanta e olha a Betseba. É o mesmo cochilo que tem Sansão. Sansão, antes de ser raspado o seu cabelo, o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Dalila fez ele dormir no colo dela. E olha, e o sono foi tão profundo de Sansão, que ele dormindo no colo de uma pessoa, vem uma pessoa, corta o seu cabelo e ele não acorda. Para ser acordado teve que chacoalhar e ele falar, Sansão, os filisteus vêm sobre si. Então vemos que quando eu quero andar na minha vontade, quando eu começo a ser desleixado com as coisas de Deus, com os princípios que o Senhor me deu, eu acabo cochilando. E aí que eu fico mais vulnerável na minha vida. Aí que eu fico no momento mais perigoso de eu viver. Como eu disse o exemplo do carro. Um cochilo custou muito caro para aquela viagem. Um cochilo na vida de Davi
custou muito caro. Para Sansão custou muito caro, custou os olhos dele. Para Davi custou os filhos dele. E muitas vezes a gente não entende por que a gente está batendo cabeça, achando que é o Satanás, tira o Satanás da minha vida. Mas esse desleixo e esse sono, entenda esse sono, porque o sono físico é fácil lidar. Se eu trabalhei bastante, estou muito cansado, eu deito num lugar lá, durmo, no outro dia a gente acorda renovado. Mas esse sono espiritual que eu quero dizer, ele é muito perigoso. Nós precisamos ser despertados por Deus nessa noite, e entender, eu preciso viver a vontade de Deus na minha vida. Um sono arrancou tudo de Pedro. Pedro, ele viveu 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio é muito tempo. Nesse cochilo, nesse desleixo, ele abandonou a fé. Ele se sentiu culpado. Ele chegou num extremo que ele não sabia nem mais o que fazer. Tudo por causa de um momento que ele desistiu, que ele parou, que ele foi desleixado. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos ser despertados por Cristo nesse ano. Se a gente quiser viver novas coisas que o Senhor tem já preparado para nós, nós precisamos despertar em Cristo. Deus, Ele já preparou o seu espírito. E eu quero dizer mais uma vez, Ele quer subir o nível. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Pode ver, o espírito é fácil a gente adorar a Deus em espírito. É fácil se você colocar um louvor e você fechar os olhos, parece que você toca o céu. Mas muitas vezes o nosso corpo, a nossa vontade, aquilo que eu quero, muitas vezes é difícil lutar. Eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 1, um versículo bem conhecido. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmão. Olha, ele começa dizendo, eu rogo para vocês. Sabe, se eu fosse traduzir esse versículo, eu imploro para você, meus irmãos, que pela compaixão de Deus, sabe aquela frase, a gente fala, pelo amor de Deus, ele fala assim, ó, eu imploro que pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é mais de qualquer forma, é com entendimento daquilo que eu estou fazendo, da vontade do Senhor. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E pode ver que algo que desvia uma pessoa é a pessoa quando peca com o corpo. Você vê, quando acontece um caso em uma igreja que tem de adultério, quando há um pecado contra o corpo, pode ver que a pessoa não consegue ficar numa igreja, a pessoa sai. E por que é tão grave pecar contra o corpo? Porque o corpo não é mais seu. Porque nós entregamos ao Senhor o nosso corpo um dia nós levantamos a mão e falamos, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Apresentar o nosso corpo ao Senhor. E esse mesmo corpo que agora não é meu, agora é do Senhor, Ele quer encher da glória dEle. Ele quer encher da glória dEle de uma tal maneira como encheu a vida de Pedro, que ele foi tão cheio que ele andava sobre as águas, que ele andou sobre as águas. Ele foi tão cheio que ele andava e a sombra dele curava. Deus quer nos encher nos nossos corpos, Ele quer que a gente suba o nível. Deus, Ele quer encher a sua vida, meu irmão, nesse 2022. Deus, Ele quer fazer uma coisa nova em nós. Mas tudo começa pela vontade de Deus. Para encerrar, lá em 1 Reis 19, ele vai contar a história de Elias. Elias, ele fez aquele desafio contra os profetas de Baal, sabe, fogo do céu, Deus honrando ele.
Mas quando veio aquela ameaça de Jezabel, sabe uma pressão que você recebe? Sabe uma notícia que você recebe e isso derruba você? Foi o que aconteceu com Elias, e a prova que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. De uma mensagem, de uma ameaça à sua vida, ele fugir, e ele deitar e falar: eu não sou melhor que ninguém, do meus irmãos, meus pais, eu quero morrer. E ele deita ali e começa a dormir, e vem um anjo, acorda ele e fala assim: come essa comida, come esse pão, e vamos caminhar, é longo o seu caminho, não desista no meio do caminho não, Elias. Ele come, deita de novo, e vem um anjo, acorda ele, dá o pão e fala assim: acorda, come desse pão, que você tem muita coisa para fazer na sua vida, a sua vida não terminou aqui. E você vê que ele caminha, e vai dentro de uma caverna, ficar escondido, com medo de tudo. E aí alguns dizem que ele teve uma depressão, alguns dizem que não, mas eu só sei que nessa caverna foi o pior lugar da vida de Elias, porque ele não sabia mais qual era a vontade de Deus na vida dele. Enquanto ele estava lá no ribeiro de Querite, ele ficou isolado, mas ele estava na presença de Deus, na vontade de Deus, então não havia aflição. Sozinho, comendo ali pão e carne que o corvo trazia, pão e carne que o corvo trazia à tarde, bebendo de um rio, havia felicidade. Mas quando eu saio do centro da vontade de Deus, quando eu saio desse lugar, eu entro numa caverna, e aí é muito perigoso, porque nessa caverna ele deseja a morte, como ali a outra vez: eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais, eu desejo a morte. Então vemos que sair do plano, do lugar que o Senhor nos quer, é muito perigoso, mas é tão maravilhoso. Deus, ele é tão amoroso, que como Deus, ele ouviu a oração de Sansão, como Deus também ali, ele restaurou a vida de Pedro, Deus também foi lá na caverna buscar a vida de Elias. E ele pegou Elias e falou: vai ungir o rei, vai ungir Eliseu, volta a entrar na minha vontade, que você vai viver melhor. É isso que Deus quer para a nossa vida hoje. Talvez todos esses anos eu tenha estragado a minha vida, vivendo longe da vontade de Deus, entregando o meu corpo ao pecado, entregando toda a minha vontade, a minha força ao pecado, ao erro. Mas hoje é uma noite que Cristo nos tira da caverna, nos traz para fora e fala assim: vai fazer a minha vontade, vai fazer aquilo que eu tenho proposto para você, um novo caminho, uma nova direção. Deus, ele não quer deixar a gente isolado, frustrado, chateado, decepcionado, não. Ele quer nos trazer de volta a esse novo e vivo caminho. Ele quer sim seu espírito pronto, mas seu corpo pronto também. Na hora da tentação, na hora do dia mau, eu quero permanecer firme na presença do Senhor. É possível, talvez não seja fácil, mas o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que vai mudar a nossa história em 2022. Se eu quero algo novo na minha vida, eu preciso fazer algo novo na minha vida. Se eu tenho os mesmos passos que eu estou tendo todos esses anos, por que o resultado desse ano vai ser diferente? Se eu estou vivendo 2019, 2020, 2021 da mesma maneira, aí eu vivo 2022 da mesma maneira, por que você acha, por que eu vou achar que eu vou ter um novo resultado? Se eu estou fazendo se é a mesma receita que eu faço, é o mesmo alimento que sai. Mas se eu mudo a receita, se eu mudo algo ali, a vida vai começar a ser transformada, o resultado vai ser diferente em nossas vidas. O resultado é a presença de Deus, é a vontade de Deus. Não vamos vencer em público, como eu disse no começo. Jesus venceu na cruz, lá no Getsêmani. Talvez a nossa luta, talvez não seja lá no emprego, lá onde dá mais dor de cabeça para a gente.
Talvez a nossa luta não seja lá no meio da família, onde que dá tanta dor de cabeça. Talvez a minha luta seja dentro do meu quarto, ali com Deus, falando: Senhor, me transforma, Senhor Jesus, me transforma. Porque eu sei que quando eu chegar lá na cruz, o Senhor vai me fortalecer. Senhor, me transforma, me ajuda a eu negar a mim mesmo, Senhor. Porque se eu negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e te seguir, Jesus. Não tem uma fórmula mágica. Tem a obediência à palavra do Senhor. Não tem uma fórmula mágica. Tem a vontade de Deus sendo manifestada em minha vida. Que esse ano Deus desperte a gente de verdade. Que esse sono que Davi teve, Sansão teve, que Pedro teve, esse sono, sabe, de um desleixo, que Deus desperte a nossa vida. Você vê que em Mateus 25, quando ele conta a história das 10 virgens, você vê que antes do noivo vir, as 10 virgens estavam dormindo, e ouve uma voz falando: o noivo vem aí, e elas despertam. Então o sono muitas vezes pega a gente, os desleixos pegam a gente. Vir na igreja toda semana, de vez em quando não é tão gostoso, talvez dá uma preguiça, muitas vezes eu não louvo mais, é isso que eu estou dizendo, porque é todo dia, e aquilo que muitas vezes é todo dia, toda semana, todo mês, acaba virando uma rotina, e algo que é perigoso é a rotina. Mas o Senhor quer nos despertar, dá esse pão que Ele deu para Elias, fala: vai caminhar na vontade do Senhor, vai caminhar na minha vontade, nos meus planos, vai fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. É isso que o Senhor tem, porque o nosso espírito está pronto, e tudo que Deus preparou para nós, já está pronto para você receber. Não vai ser a nossa carne mais que vai impedir a gente de receber as bênçãos de Deus. Não é a nossa carne mais, a minha vontade, que vai me impedir de eu chegar no sobrenatural de Deus. Porque o que depender de mim, eu vou falar: Senhor, me ajuda, Deus, mas eu quero estar na Tua presença, na Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo.